E aí, pessoal, as palavras de Alberto Guerra e Paulo Calef, o Grenal na vida deles e o que podemos projetar, como eles estão vendo o clássico. O Inter é favorito? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, ativo está na sua tela para melhorar o seu final de semana e o seu dia, ou melhor, a sua noite. Sem contraindicação, totalmente natural, Ativo vai lhe deixar ainda mais forte na hora H. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp do Ativo, e ali você conversa com eles e recebe na tranquilidade de casa Ativo para melhorar o seu desempenho. Ativo, gente, vai lhe dar muito mais energia. Gente, Alberto Guerra e Paulo Calef. Os dois deram entrevistas nesta semana. Alberto Guerra falou à Rádio Gaúcha ontem à noite. Eu estou gravando esse vídeo na tarde do sábado. E na 00h, o Paulo Calef deu entrevista lá para o Marco Souza. E eu peguei 2 pontos para a gente discutir, porque o Grenal para eles é uma novidade. Apesar do Alberto Guerra ser um dirigente experiente, que já passou por departamento de futebol, pelo jurídico, mas sobretudo pelo departamento de futebol em 2010, depois em 2019, 2018, e agora como presidente é a primeira vez. E isso, claro, que coloca, ele inclusive diz nada melhor do que um teste para medir forças. E claro, ele coloca que gostaria muito de começar vencendo, por ser o primeiro clássico dele como presidente. Mas também é preciso dizer que, de alguma maneira, Paulo Calef também vive essa experiência, ele é torcedor e tal, ele até fala isso na entrevista para o Marco Souza, mas ele, como dirigente, por óbvio, vive uma emoção diferente, uma emoção muito particular, e ele tem entendimentos. E os dois fizeram uma avaliação do Internacional. E em cima da avaliação do Inter, me parece interessante que a gente comece a discutir, porque ambos os dirigentes colocam de alguma maneira o favoritismo para o Internacional. Talvez não pelo momento, mas pelo histórico. Ambos falam do entrosamento que o Inter tem, como que o Inter vai trabalhar isso, que quando o Grêmio começou o campeonato, o Grêmio vivia uma realidade diferente da de hoje. O Inter é um time mais entrosado, o Mano Menezes está trabalhando há um tempo. Claro que tem uma série de situações que a gente precisa ponderar e que eu acho que eles têm razão nesse processo, que é não entregar responsabilidade, mas falar nisso, entendeu? Então é legal que eles entendam isso, legal que eles respeitem o adversário e principalmente essa motivação. Vocês prestem atenção, o Grêmio nunca sugeriu, vou repetir, nunca sugeriu um time reserva no Grenal, mesmo que o Grêmio já seja o primeiro colocado no geral, mesmo que isso de alguma maneira implique em riscos para o Grêmio. E aqui acho interessante uma frase que o Guerra fez à Rádio Gaúcha, que diz o seguinte: expectativa alta. A gente gosta de grandes jogos, Grenal sempre vale alguma coisa. Espero começar com um bom resultado. E esse é o ponto, Grenal sempre vale. A relação que se tem dos novos dirigentes com o clássico e a forma como o Grêmio encarou merece mais uma vez elogios. Algo que a gente tem feito muito em relação aos dirigentes do Grêmio. Tanto Alberto Guerra, como Paulo Calef, como Antônio Brum. Eles reformularam rapidamente, o Guerra fala isso na entrevista. Ele diz: a gente recuperou a autoestima do torcedor e isso não tem preço, e realmente não tem. Essa recuperação através do Soares, através dessa nova organização do Grêmio, a força ao Renato, os jogadores que foram contratados, por exemplo, o Grêmio tem um jogador que deve ser reserva no Grenal, que foi convocado para a seleção uruguaia, que é reserva do Grêmio no Grenal, que é o Carbajo. Então, essa ideia de time que o Grêmio montou é sim muito importante. A gente até pode depois discutir, pô, será que não foi caro demais? Será que isso vai ter repercussão? Mas isso a gente vai discutir num segundo momento, porque até hoje
O Grêmio não teve nenhuma dificuldade ainda e está trabalhando dentro dos seus limites, pelo menos é o que a gente espera e o que a gente entende. E assim deve ser, porque futebol tem que fazer investimento, futebol tem que arriscar, claro que não pode ser irresponsável, e isso se for o caso, e não é, e aparentemente não é, nós vamos obviamente criticar, mas nesse momento o que a gente tem a fazer é elogiar, e elogiar bastante, e entender que o Grêmio neste instante, ele é um clube que volta ao protagonismo de maneira contundente, de maneira importante, e em cima, claro, de uma realidade que nenhum torcedor imaginaria. O Grêmio vai para o Grenal na Arena com 55 mil torcedores, um Grenal de primeira fase. O Grêmio vai para o Grenal da Arena com jovens dirigentes que fizeram a maior contratação da história do Grêmio. O Grêmio vai para o Grenal da Arena com um time que já tem cara de time. Eu falei no vídeo sobre as escalações. O Grêmio já tem um time. A gente até pode criticar uma outra peça, falta um aqui ou ali, mas tu já tem uma ideia de time do Grêmio. Alguém discute Kahneman como titular? Não. Alguém discute o Reinaldo? Não. Quando o Jeromel não tá, alguém discute o Bruno Alves? Não. O meio-campo: Bitelo, Cristaldo, Carbajo, PP, Jassante. Tu pode discutir os nomes, mas tu não vai discutir a estrutura. O Vina, que é um falso extrema que se une ao meio-campo, tu já sabe. Centroavante, ninguém discute. A ideia de Grêmio, a ideia de time, tá posta. E isso é mérito dos dirigentes antes de qualquer coisa. Depois, claro, vem o mérito do Renato, contundente e importante também, e também do nível que os jogadores estão. Para mim, existe uma mola mestra nisso tudo, que é a contratação de Soares. Se o Grêmio não tivesse o Soares, nós estaríamos com muitas dificuldades. Mas muitas dificuldades. Agora, nós temos o jogador que subiu a média de todo mundo. Se eles eram 6, 7, eles passaram a ser 7, 8. É simples. E futebol, às vezes, é preciso lembrar sempre dessa realidade. A participação de Alberto Guerra e de Calef nisso, e até a visibilidade que eles ganham e o apoio que eles ganham da torcida, cada vez mais dá conta de que esse caminho é o caminho correto que o Grêmio faz. Passa pelo jogo? Não me parece. Esse jogo, ele é muito importante do ponto de vista da estruturação de clube, mas ele não é determinante para o sucesso do Grêmio. E é isso que a gente tem que entender. Ele é importante? Muito. Grenal é diferente? Sim. Sempre vale? Sempre. Mas nós precisamos também dar uma linha de coerência dentro exatamente desse processo que a gente está vivendo hoje. O Grêmio consegue chegar nesse Grenal muito diferente do que estava. E isso é muito importante. Portanto, antes de qualquer coisa, parabéns aos dirigentes. E esperamos que o Grêmio seja contundente e que tenha esse sabor aí. Espero começar como presidente com um bom resultado. A palavra de Alberto Guerra, a Rádio Gaúcha. E Paulo Calef nessa mesma linha, às 0 hora, que também é do Grupo RBS, local que os dois dirigentes falam e falam bastante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.